Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Amor e Ação. O meu nome é Edmilson. É um prazer recebê-los mais uma vez nessa noite. Bom, antes de iniciarmos o nosso diálogo, a nossa conversa, vamos fazer a nossa prece. Senhor, Pai amado, obrigado pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos uma vez mais, a fim de aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, as nossas qualidades e as nossas imperfeições. Ilumina todos aqueles irmãos e irmãs que estejam passando por qualquer tipo de necessidade, na matéria ou fora dela. Agradecemos também pela saúde, pela paz e pela harmonia, pelo pão de cada dia e pelo teto sobre nossas cabeças. Obrigado, Senhor. O sentimento é de gratidão, hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Realizada a nossa prece inicial, antes de conversarmos um pouco, Vamos agora ao assunto da noite. Eu sempre gosto de trazer um texto para que a gente possa lê-lo, possa estudá-lo um pouco e depois refletirmos sobre o que ele nos traz, E eu trouxe hoje o livro Jesus no Lar, que é um livro muito bom, especialmente para o contexto em que estamos vivendo, Que estamos em nosso lar, com a nossa família, quase na totalidade do tempo. Alguns ainda estão trabalhando, outros não, muitos estão ausentes, Mas esse é um livro que é apropriado para a ocasião. Então eu escolhi o capítulo número 20, que tem o título A Caridade Desconhecida. Então, esse texto ele é muito bom e a gente vai ver por quê. A conversação em casa de Pedro versava nesta noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Perguntava-se como expressar a compaixão sem dinheiro, por que meios de incentivar a beneficência sem recursos monetários. Então, havia uma conversa, um evangelho acontecendo na casa de Pedro, e a conversa da noite era sobre a possibilidade de realização da caridade sem condições monetárias, sem recursos financeiros. E aí Jesus, que estava presente nessa ocasião, vai tomar a palavra e vai nos dar o seguinte exemplo. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário
para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto, estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão aos andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Veja, aqui Jesus está dizendo para a gente que um determinado servidor, digamos assim, um determinado servidor foi chamado a trabalhos da caridade, para a caridade. E aí, esse servidor não tinha recursos financeiros suficientes para promover a caridade material a todos que estavam ao seu redor. Ele era um trabalhador, um pai de família, podemos dizer, podemos substituí-lo por uma mãe de família ou por um casal, né, que tinha essa intenção, tinha esse trabalho de promover a caridade. Só que ele não podia tirar qualquer centavo que ele recebesse do seu trabalho, porque esse centavo que ele tirasse ia fazer falta para a alimentação própria e para a alimentação dos seus filhos. Então, isso magoava muito, isso magoava demais, porque ele queria de alguma forma ajudar as pessoas, ajudar quem estava ali pedindo um pão, quem estava ali passando frio, necessidade, quem não tinha um teto sobre suas cabeças. Era isso que ele queria fazer, mas ele não podia. Ele não podia porque não tinha condições, ele não tinha recursos financeiros suficientes para estender ao próximo. Só que ele reconheceu que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Percebe? Ele teve uma sacada, ele teve um insight e falou: olha, se eu não posso guerrear o mal da forma material, eu vou fazê-lo de outra maneira. Eu vou trabalhar o meu interior, eu vou reformar o meu interior para combater o mal. E aí, Jesus continua dizendo o seguinte: assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela virtude da vítima ausente. Percebe? Então, se ele estivesse em algum ambiente que as pessoas estavam falando mal de alguém, ele tomava uma outra postura. Ele reagia de uma maneira diferente, a qual possivelmente ele mantinha em épocas anteriores. Traduzindo, se eu estou num local onde pessoas estão falando mal de pessoas, eu posso, ao invés de sustentar esse diálogo ruim, eu posso falar de bons sentimentos, boas virtudes que aquela pessoa alvo da crítica tenha. Então, olha, mas se disserem, olha, fulano é isso, eu posso falar, olha, mas lembra que ele é uma boa pessoa? Lembra que ele tem uma boa conduta? Lembra que ele é generoso? Lembra que ele é um homem respeitável, uma mulher respeitável? Lembra que ele só fala coisas boas, que ele nunca reagiu a algo, que ele
sempre estende uma boa palavra a quem o procura, eu posso ter essa postura em conversas desse tipo. É o que ele fez, é a posição dele, foi a atitude renovada que ele teve, porque ele percebeu que ele não podia fazer o bem com recursos financeiros, mas ele podia agir dessa forma. Continuando. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Aqui Jesus está lembrando para a gente daquela passagem, né? Se te bateram num lado, dê o outro. Se bateram numa face, dê a outra. Veja, ele percebeu que não adiantava discutir, que se alguém ficasse discutindo com ele, ele deveria ter uma outra postura, uma postura fraternal. Percebe? E aí eu vou dar um exemplo prático, cotidiano. É o nosso trânsito. É o trânsito. A gente está na rua, às vezes, leva uma fechada. Aí o que a gente faz? Normalmente, tá? Não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas a gente vê muitas pessoas reagindo de uma maneira, digamos, raivosa. Então ela vai xingar, ela vai fazendo um gesto obsceno para outra pessoa e sabe-se lá o que mais. E aí a pessoa que recebe essa ofensa, ela pode reagir de duas formas. Ou ela pode atiçar esse fogo, ela pode dar sustento a esse entrevero, ou ela pode simplesmente seguir o seu caminho, seguir o seu rumo. E é isso que ele fez, é isso que Jesus está dizendo para a gente. Se a gente tratar as ofensas de uma maneira diferente, de uma forma não usual, se tratarmos o nosso ofensor de maneira fraternal, aquela discussão ela morre, ela não tem prosseguimento. Então é isso que ele fez, é isso que Jesus está dizendo para a gente. E aí, continua. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Veja, é o nosso cenário atual, é atualíssimo isso. Nós estamos sendo bombardeados a todo tempo, a todo instante, com um monte de informações. Então a gente vê um ofendendo o outro, um xingando o outro, um caluniando o outro, e é uma bagunça total. E nós temos que tomar uma postura diferente. Nós não podemos fomentar isso. Nós não podemos disseminar qualquer tipo de ódio, sentimentos negativos. Então, se ele chega na gente, a gente silencia diante dessas coisas, dessas questões, né? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Continua o texto, dizendo que se ele reparava ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde antes que assumissem feição tempestuosa. Então, esse irmão, se ele percebesse que alguém estava tentando promover uma briga, ele apartava. Falava, não, deixa pra lá, isso passou, isso não é nada, segue sua vida. Aí eu volto no exemplo do trânsito, né? Se de repente tem duas pessoas brigando lá por
eventualmente uma fechada ou uma batida. Normalmente, as pessoas elas não intervêm. Não intervêm porque tem medo, né? De uma reação, de uma estar armada, enfim. Tem todo esse lado também. Mas se a gente puder intervir de uma forma a apaziguar essa briga, é bom, é bacana, é fundamental. Em nossa família também, se a gente puder de alguma forma atuar como mediador no trabalho, na família, na sociedade, é melhor do que incentivarmos a briga, de fomentar as discussões. E Jesus continua dizendo para os discípulos, para as pessoas que estavam na reunião, que se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar os detritos e pedras da via pública, para que não oferecesse perigo aos transeuntes. E aí a gente pode encarar essa continuação da seguinte forma: se eu posso jogar o lixo no local adequado, eu vou jogar no meio ambiente, vou descartá-lo de forma irregular? Não, eu tenho que descartá-lo da maneira mais adequada possível. Eu estou dirigindo, eu vou jogar um frasco, um cigarro na rua, eu vou jogar um saquinho de lixo, vou jogar um coco que eu tomei, uma latinha de cerveja, não vou. Eu vou colocá-lo dentro do meu carro. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou descartá-lo da melhor maneira possível. Veja, por que isso? Porque isso pode oferecer perigo às próximas pessoas, ao meu próximo. Pode oferecer perigo da seguinte forma: vai ocasionar um entupimento de bueiro, vai contribuir para uma enchente. Eu vou jogar um sofá de maneira irregular, vou descartá-lo? Não, não pode. Não pode. É isso que o texto está dizendo para a gente. Que a gente tem que ter a percepção das coisas, que a gente precisa observar as coisas de uma outra maneira. Então, esse senhor do texto, ele retirava aquelas pedras que às vezes alguém jogou para ofender alguém na estrada. Então, se eu posso contribuir, por que eu vou fazer diferente? É isso que ele está dizendo. E a respeito de sentença condenatória, ele está falando daquele julgamento que a gente faz, né? Das pessoas. Que a gente tem isso, não tem jeito, né? Mas a gente precisamos ter novas atitudes diante dessas situações. Não julgar, porque nós temos as nossas faltas. Nós temos ainda muito que melhorar. Nós temos coisas que se pararmos para pensar, são muito piores. E a gente não tem normalmente essa visão, né? É aquela passagem do Evangelho, né, da trave, que a gente enxerga o cisco no olho do próximo, mas não enxerga a trave no nosso. Esse é o ponto, essa é a questão. E, finalizando aqui o texto, vai dizer Jesus que, adotando essas diretrizes, ele chega ao termo da jornada terrena, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu
receoso e desalentado, temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema. E porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Olha, Jesus vai. Vou ler aqui a parte final e aí a gente volta nela. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo concluiu da seguinte forma: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muitas vezes, como disse no início, nós achamos que a única possibilidade de fazer a caridade é da forma usualmente conhecida, que é distribuir uma cesta básica, dar um alimento, dar um agasalho, dar uma quantia em espécie. Porém, como o texto mostrou para a gente, como o Evangelho mostra para a gente, a caridade pode ser feita de diversas formas, de diversas maneiras. E isso pode ser feito no nosso dia a dia, em todo e a qualquer momento. Então, quando chegar na hora, ao invés de darmos uma resposta dura, por que a gente não muda essa postura? Por que não mudamos a nossa forma de agir e tratamos com fraternidade a quem nos ofende? Por que em várias circunstâncias da vida não agirmos de uma maneira diferente, de uma maneira melhor? É essa reforma íntima e é isso que o Evangelho nos pede, que sejamos melhor, não para fora apenas, mas no interior, que a gente possa restaurar as nossas condições íntimas, para que a gente possa distribuir amor por aí. E veja, muitas vezes eu estou dando um alimento, muitas vezes eu estou fazendo algo em prol do próximo por fazer, porque é minha obrigação. Isso adianta alguma coisa? Não adianta. Não adianta. Porque no seu interior isso não mudou. Precisa primeiro estar de uma outra forma no seu coração, na sua mente, na sua alma. Entendendo que fazendo para o próximo, você está fazendo para si. E a caridade, veja, ainda tem outros detalhes, né? Que a gente não pode promover a caridade de forma publicitária, né? De forma escandalosa. Olha, estou aqui promovendo a caridade e faz toda aquela publicidade. Cuidado, cuidado. Não, a pessoa que recebe vai ser beneficiada, claro, mas isso para si não vai adiantar muito. Não vai adiantar muito. Então perceba essas coisas no seu dia a dia, na sua vida. Perceba como você está agindo com o próximo. Perceba como são as suas reações diante das ofensas. É isso. Essa é a reforma íntima. Essa é a caridade desconhecida. Perceba como você age diante de uma fofoca, né? Daquela conversinha sem sentido, né? Então, essa é a reforma íntima, esse é o pensamento, essas
são as lições que Jesus nos traz. E então é isso, pessoal. Esse que era o conteúdo do texto. Essas são as ideias para que a gente possa refletir, não só hoje, mas a todo tempo, a todo dia, a todo instante, que a gente possa lembrar das seguintes palavras de Jesus no texto: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário e convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Diariamente devemos combater o mal em nós, para que assim possamos combater o mal ao nosso redor. Essa é a intenção, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta diária. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, de poder ter lido esse texto, de dado a vocês essas palavras. Espero que elas possam ajudá-las de alguma forma. E antes de encerrarmos o nosso diálogo da noite, vamos fazer a nossa prece, assim como nós fazíamos lá, e vamos fazer em breve, se Deus quiser. E assim, Senhor, agradecido que estamos por mais uma lição, por mais um exemplo, vamos agradecer sempre, lutando em nossos dias, a todo momento, a todo instante, contra o mal que eventualmente ainda habita em nós, contra a maledicência, contra o ódio, contra a inveja, contra o orgulho, contra a vaidade que ainda possa habitar em nossos corações, em nossas almas. E assim vamos modificar o mundo, modificar os nossos pensamentos, ajudando e contribuindo na criação divina. Obrigado, Pai amado, por tudo. Ilumina nosso lar, ilumina nosso ambiente, ilumina o nosso templo interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, meus irmãos, por mais essa oportunidade. Espero que vocês fiquem bem, estejam bem, fiquem com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga. Um forte abraço e fiquem com Deus.